No limiar entre fé e guerra, surge uma figura cuja vida parece escrita por ironia do destino. Um rei guerreiro marcado pela doença que, em sua época, significava exclusão. Este é Baldwin IV de Jerusalém, o rei leproso. Filho de Amalric, coroado jovem, ele governou um reino frágil, no ponto de encontro entre cristãos e muçulmanos, entre devoção e ambição. A história de Baldwin é a história de coragem que enfrenta a fragilidade humana. Nascido em 1161, Baldwin cresceu nas cortes cruzadas, entre expectativas dinásticas e o peso do sangue real. Ainda menino, chamou a atenção de seu tutor, o arcebispo e cronista William of Tyre, que notou sintomas inquietantes: perda de sensibilidade, feridas, sinais que mais tarde seriam identificados como lepra. Em uma sociedade que via a lepra com estigma, o diagnóstico carregou uma condenação social, mas não retirou de Baldwin uma educação feroz e uma disciplina marcial. Mesmo com mãos que perdiam sensação, Baldwin montou a cavalo, treinou com armas e estudou táticas. Aprendeu cedo que o trono exigiria de alguém mais do que saúde, exigiria vontade. Em 1174, com a morte de seu pai Amalric, Baldwin ascende ao trono. Um jovem rei em meio a conselhos de regência, barões poderosos e ameaças externas. A corte de Jerusalém, um mosaico político, precisava de liderança. Baldwin, já com a doença evidente, surpreendeu. Demonstrou tino político e carisma, impondo autoridade e comandando exércitos. Sua juventude trouxe empatia e ferocidade. Ele era, ao mesmo tempo, príncipe educado e comandante que entendia as necessidades de um reino cercado. No sul, uma figura ascendia, Saladino unindo Egito e Síria, representando a maior ameaça à sobrevivência dos estados latinos. Entre incursões e diplomacia, a tensão escalou até 1177, quando o mundo cruzado enfrentou um dos testes mais brutais. Baldwin não era só símbolo, era estrategista. Em 25 de novembro de 1177, com um exército aparentemente em desvantagem, Baldwin lançou-se ao ataque. Mongisar atravessou as páginas como uma das maiores surpresas militares da época. Liderança audaciosa, carga decisiva, e Saladin foi forçado a recuar. A vitória provou que, mesmo frágil no corpo, Baldwin era temido como comandante. Mongisar consolidou prestígio e deu fôlego ao reino, mas foi um triunfo que não apagou problemas internos. A corte de Jerusalém vivia dividida. Barões poderosos como Raymond de Trípoli e facções rivais teciam alianças e suspeitas. Baldwin teve de equilibrar poderes, nomear regentes, controlar castelos e lidar com sua própria família. A relação com sua irmã Sibila e o futuro esposo dela, Guy de Lusignan, tornou-se uma tensão constante, com jogos de influência que minaram a unidade política. Um reino fragmentado por ambições internas é um lembrete de que a maior ameaça nem sempre vem de fora. A lepra de Baldwin avançava. Relatos descrevem perda de sensação, feridas e uma transformação física que o tornava reconhecível. Médicos modernos que estudaram as fontes concluem que suas manifestações clínicas são compatíveis com hanseníase e que, apesar da doença, ele manteve capacidades militares até a progressão evidente. A imagem pública de um rei doente, mas ativo, criou um mito de sacrifício. Baldwin trabalhou de perto com os templários e hospitalários, confiando neles castelos e guarnições essenciais. Suas decisões militares combinavam cavaleiros montados e infantaria local e muitas vezes dependiam de rapidez e surpresa, como se viu em Mongisar. Mas as alianças internas eram frágeis. Quando se discutiu sucessão, facções divergiam sobre o melhor sucessor, expondo a vulnerabilidade institucional do reino. Percebendo seu declínio, Baldwin trabalhou para proteger o reino, escolhendo um sucessor que pudesse manter estabilidade. Seu sobrinho Baldwin VII recebeu coroação. Porém, as intrigas voltaram. Sibila e Guy de Lusignan, cortesãs e nobres, articulavam para retomar o poder. Em 1183-1185, a tensão culminou.
Baldwin tentou controlar a sucessão, nomeando regentes e confiando castelos às ordens militares, medidas que refletiam sua pressa e desespero. Em 1185, Baldwin estava fraco. O corpo que comandara exércitos já não respondia. Ele morreu em março de 1185, jovem, mas deixando um legado ambíguo: heroísmo militar e fragilidade política. A curto prazo, a instabilidade que seguiu abriu portas para as catástrofes de 1187. Baldwin IV permanece como figura simbólica, rei guerreiro e vítima da doença, cuja vida complica dicotomias fáceis entre força e fraqueza. Seu reinado mostra como liderança pessoal pode inspirar, mas também como divisões internas corroem a resiliência de estados fronteiriços. A história dele lembra que a coragem tem limites quando a coesão política falta. Baldwin IV morreu antes de ver o crepúsculo do que conhecera. Mas sua imagem, o rei que cavalgou apesar da lepra, atravessou os séculos como um relato de dignidade e tragédia. Para entender os cruzados, suas glórias e seus erros, precisamos olhar para líderes humanos, não apenas para tronos e bandeiras. Se você gostou desta viagem no tempo, siga Palavras Templárias para mais histórias onde fé, batalha e humanidade se entrelaçam.